Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade. Nós vamos começar a falar hoje sobre a América Central, para a gente finalizar o capítulo 4, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa faixa, né, de extensão territorial da nossa América, tá? Então, a América Central, eu estou me baseando pelo livro, vocês podem pegar aí a página 282, a partir da 282, vocês vão ver aqui as principais características, tá? Então, a América Central é formada por uma estreita faixa de terra situada entre a América do Norte e a América do Sul, a gente já tinha falado isso, né? Aquele pedaço que fica bem no meio, que liga uma a outra. Só que ela não é composta somente por essa extensão territorial, ela também é formada por alguns conjuntos de ilhas que compõem a América Central, né? Que a gente também conhece como as Ilhas do Caribe, né? Então, vamos lá para a questão territorial. A porção do continente americano localizado na América do Norte fica localizado entre a América do Norte e a América do Sul, está dividida entre a América Central continental ou istmica ou América Central insular. A istmica, né, a continental, é a faixa de terras emersas que estão em cima da água, tá? É composto por 7 países: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Já a parte insular, o nome já diz, é a parte das ilhas, tá? Corresponde ao conjunto de ilhas, também chamado de Antilhas e de Caribe, tá bom? Então, esse conjunto, essa parte insular, ela é composta de 13 países, tá? Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haiti, Jamaica, República Dominicana, que é um espetáculo, por sinal, muito bonita, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Guarandinas e Trinidad e Tobago. Há ainda alguns territórios que pertencem a países estrangeiros, tá? Entre eles Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos, e as Antilhas Holandesas, tá bom? O mapa a seguir, que a gente vê aqui na 284, ele mostra os limites geográficos da América Central. Então, a gente percebe que a gente tem o Oceano Pacífico, a gente tem o Oceano Atlântico, a gente tem o Golfo do México, ele é cortado, tem aí o Trópico de Câncer, tem o Mar das Antilhas, a gente tem todas as ilhas, né, que compõem as grandes Antilhas, o Mar das Antilhas, pequenas Antilhas, a gente tem a composição dos países. Então, esse mapa aqui, ele esclarece um pouco como que funciona, que não é somente aquela parte continental que junta a América do Norte com a América do Sul, mas essas pequenas ilhas, que são países, também compõem a América Central, tá bom? Então, a ocupação da América Central teve a parte da colonização, teve a parte da... A gente nessa aula a gente não vai focar, a gente vai focar mais primeiro, assim, eu sempre prefiro colocar a parte física para depois entrar na parte humana, né? Vocês já perceberam isso. Então, a gente vai falar sobre as características naturais da América Central, tá bom? Então, como ela está situada ao sul do Trópico de Câncer e ao norte da linha do Equador, esse território ele tem uma característica mais tropical, tá? Então, ele fica, como a definição do livro está dizendo, a América Central está situada ao sul do Trópico de Câncer e ao norte da linha do Equador, ou seja, totalmente dentro da zona intertropical, que apresenta as temperaturas mais altas do planeta, tá? Então, essa região é uma das que apresenta as melhores e mais bonitas paisagens naturais. Porém, não é só de calor também que é a característica principal. Existem algumas diversidades climáticas também, tá?
Então, quanto ao clima, a gente percebe que tem o equatorial, o tropical e o frio de montanha também. Então, a gente já entendeu que o frio de montanha ele está caracterizado aos relevos onde tem planalto. Então, onde é a parte mais elevada, vai ter o frio de montanha, vai ter uma temperatura mais baixa, vai ser mais frio, tá? Então, aqui a gente tem a classificação desses climas, o equatorial, que ocorre nas ilhas, nas planícies e nos planaltos de baixa altitude. A gente tem o tropical, onde o clima é associado aos planaltos de média altitude, que é aproximadamente de 1.000 a 2.000 metros de altitude. E o frio de montanha que predomina nas áreas montanhosas, foi o que eu falei agora com vocês. Vocês percebem aí pelo mapa da página 287, aonde fica cada pedacinho desse de clima, onde está característico, onde fica a parte de planície, a parte de planalto, a parte de frio de montanha, tropical, enfim. Então, a questão do relevo, a gente tem um mapa aí na página 278 que fala também da questão dos relevos, justamente essa variação de altura. Então, de baixo para cima, a gente tem as alturas aí e as cores mais fortes. Tem de 100 metros, tem de 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros e os picos. Então, quanto a... Eu tô olhando aqui, porque eu tô olhando o mapa, tá, gente? Eu tô analisando esse mapa aqui, ó, para vocês, vou explicar, tá? Então, a gente percebe que tem essa Madre do Sul, que é a parte, uma das mais elevadas. A gente tem um pico aqui, próximo das Antilhas, que é de aproximadamente 3.135 metros, tá? A gente tem também Talamanca, né? Que também tem o Irazul também tem um pico. Então, em alguns pedaços, a gente consegue verificar as partes de planalto, ou seja, as partes mais altas da América Central. E que corresponde normalmente a uma parte mais fria, tá? Tem uma temperatura mais baixa, tá bom? Então, o relevo, vamos falar um pouquinho agora do relevo. Caracteriza-se, em geral, por planícies costeiras, estreitas e planaltos e montanhas, em áreas distantes do litoral, tá? Na América Central continental, as planícies costeiras são menos estreitas na costa do Atlântico. Na porção noroeste, encontra-se o conjunto de cadeias montanhosas de Serra Madre do Sul, é onde a gente falou que tem a predominância de clima frio de montanha, que se estende do México até a Guatemala, de tão extenso que é. Tá? E nesse perímetro aí, nessa extensão, existe a ocorrência de vulcanismo, ou seja, tem a possibilidade, né, de ter a qualquer momento uma erupção, mas isso vai depender da característica desse vulcanismo, se ele está ativo, se ele está extinto, se ele está inativo. Tá? Mas ele tem essa característica, né? Nessa região existem picos formados por vulcanismo que ultrapassam 4.000 metros de altitude, tá? O ponto mais alto da região é o Monte... Gente, é difícil falar esse nome. Tajumulco, com cerca de 4.200 metros de altitude. As cadeias montanhosas cortam a porção continental do território de norte a sul, terminando na Colômbia, na América do Sul, tá? Aí também tem algumas ilhas que apresentam relevo montanhoso, foi como eu falei aqui, mostrando o mapa para vocês. A gente tem aí o pico na Ilha Hispaniola, em Duarte, que tem 3.135 metros. Tem também, deixa eu ver onde tem outros. Mas aqui a parte das Antilhas também tem outras partes mais elevadas, então não fica só restrita à parte continental. Na parte insular também tem essas partes mais elevadas, tá bom? E o legal disso tudo é que acontecem também terremotos nessas regiões. Então, além de ter a presença de um vulcanismo, também tem a questão do terremoto,
tanto que aconteceu alguns anos atrás, acho que lá em 2010, o terremoto no Haiti, que teve uma grande proporção, que teve muitas mortes, até o nosso país mandou tropas para poder ajudar, porque foi muito complicado, né? Em relação à hidrografia, a gente tem os rios de maior curso que desaguam no Mar do Caribe e os de menor curso que desembocam no Oceano Pacífico. Tá? A gente tem os exemplos, o rio Montágua, na Guatemala, a gente tem o Lua e o Aguam, que fica em Honduras, o rio Coco, que fica na Nicarágua, a gente tem o rio Escondido, que passa por Costa Rica e Nicarágua. Então, é uma parte assim da América Central que ela é bastante rica também na hidrografia, além de estar localizada no entorno, né, tem um entorno de Oceano Pacífico e de Oceano Atlântico, ela tem também essa característica de hidrografia muito boa. E juntando tudo isso, se ele tem um relevo bom, se ele tem um clima bom, se ele tem uma hidrografia boa, ele vai ter uma vegetação muito boa também. Então, os 3 tipos principais de vegetação característicos da América Central vai ser floresta tropical, de savana e de vegetação de montanha. Vegetação de montanha vai estar localizada onde tem as partes mais altas dos planaltos, como vocês podem ver nesse mapa da página 289. Então, assim, para fixar isso para vocês, o que acontece? Os climas sempre vão variar de acordo com a altitude que vai estar presente. Vegetação também vai variar de acordo com o clima. Uma coisa influencia a outra, tá? Então, se a gente está numa parte mais alta, a temperatura tende a ser mais baixa, vai ser mais frio. A vegetação vai ter que se adaptar àquele tipo de característica, tá? Então, se a gente está numa parte mais tropical, com mais calor, a vegetação já vai ser mais viçosa, já vai ter uma outra característica, mais tropical. Se a gente está numa parte mais desértica, mais com pouca chuva, com pouca umidade, então a gente já vai ter um outro tipo de vegetação. Então, pessoal, isso aqui é só uma pincelada do conteúdo. Na aula a gente vai abordar mais a fundo, tá bom? E a gente se vê. Vou deixar a atividade para vocês fazerem aí do livro. Vocês podem fazer até a página, deixa eu ver aqui, até a página 289, que é onde a gente parou agora. E depois a gente dá continuidade, tá? Depois a gente se fala mais um pouquinho, a gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau, gente.